E aí, tudo beleza? Meu nome é Rafael. E você já assistiu o filme Forrest Gump? É claro. Bom, nesse vídeo eu vou fazer análise aqui do filme Forrest Gump, né? Esse filme que é um clássico do cinema, né? Ué. Ele é de 94, né? E é estrelado pelo Tom Hanks, né? E ele ganhou vários Oscars em 94, né? E pra você ter uma ideia de quão bom o filme é, ele ficou no Brasil em cartaz por quase um ano, né? Nossa! É um filme que eu gosto muito, né? E eu vou analisar ele aqui. E já tenho que avisar que vai ter spoilers, né? Pra quem não viu o filme aí, eu vou contar várias partes aí, né? Que envolvem o final, né? O desfecho do filme, né? Mas para poder explicar aí as questões que os personagens passam, né? Então, quem não viu o filme eu recomendo ver, porque é um grande filme, né? Um clássico do cinema, né? Verdade. E quem viu, vamos para análise, vamos analisar aí os personagens e acontecimentos desse grande filme. O filme mostra a história de Forrest Gump, né? E o filme é narrado por ele mesmo, né? A maior parte do tempo ele está contando o que aconteceu com ele para alguém, né? É interessante que no filme a gente vê a perspectiva dele quando ele está contando os fatos, né? O ocorrido, né? A gente vê o quão inocente ele é e também a gente acaba vendo pela perspectiva mais realista do que está acontecendo, né? Isso é bem interessante. O filme deixa a gente ver da maneira real que tudo está se passando e da maneira inocente que ele vê, né? Porque ele, desde criança, foi diagnosticado com algumas dificuldades, né? Ele tinha um problema de coluna, né? E também ele tinha um QI abaixo da média, né? No filme, eles não chegam a diagnosticar ele, né? Eles não entram nesse mérito, mas a gente analisando, vendo que dá para ver que ele se encaixa em autismo, né? Então ele usa um sapato diferente para tentar corrigir a coluna dele, né? Ele tem um QI abaixo da média, tem um QI de 75, né? O que não permite ele estudar numa escola comum naquela época nos Estados Unidos, né? Então a gente aí vê o quão a mãe dele quer dar a melhor educação para ele e ela faz de tudo para tentar fazer ele numa escola normal, né? E consegue, né? E é interessante ver na infância dele quão a mãe dele sempre tenta colocar ele para cima, né, para ele não se sentir diferente por causa do sapato que ele usa, né, as dificuldades que ele tem. Ela sempre fala para ele: você não é diferente de ninguém, né? Então isso é bem interessante a gente ver, principalmente sabendo o quão a gente é impactado na nossa infância, na nossa criação, dos pais, né? A gente vê que a mãe dele favoreceu muito a autoestima dele, para ele não abaixar a cabeça para ninguém, né? Que ele não é diferente de ninguém e sempre ia em frente, né? E Forrest, de um modo geral, se sente bem deslocado nos locais que ele vai, na escola, né? Mas ele conseguiu uma amiga, né? A Jenny, né? Que, como ele mesmo disse, era a única pessoa que ouvia o que ele falava, que queria conversar com ele, né? Então é mais uma pessoa aí que favoreceu muito a saúde do Forrest, né? Para ele ter uma boa autoestima, né? Então o Forrest vai contando a história da vida dele e é legal no filme ver que vai passando por vários eventos históricos lá dos Estados Unidos, né? Que é até interessante, por exemplo, é interessante ver que ele que inspirou Elvis a fazer algumas danças, né? Ele inspirou John Lennon a escrever a música Imagine All the People, né? Ele foi indiretamente responsável pelo escândalo Watergate dos Estados Unidos, foi para o Vietnã. Então é interessante ver aí que ele vai contando a história dele para várias pessoas. E ele fala de fatos muito importantes, de pessoas muito importantes e também dos amigos dele. Ele, pela inocência dele, nem faz distinção, né, dos amigos dele com as pessoas famosas como Elvis, por exemplo, John Lennon. Ele conta como se fosse um conhecido para ele, né? Não faz diferença dele do amigo da Jenny, do amigo Bubba, né? Para essas pessoas, né? Mostrando a inocência dele, a forma dele ver o mundo, né? De maneira bem simples. E é interessante que ele entende tudo de maneira literal, né? Quando falam que animais estão querendo entrar na escola, né? Ele entende de uma maneira literal, né? Porque na verdade estava falando de uma questão de negros querendo estudar na escola, né? Que os Estados Unidos passou por essa questão racial, de escola para brancos, para negros, né? E quando a pessoa fala para ele que animais estão querendo estudar na nossa escola, ele entende de maneira literal, né? Então ele tem essa forma bem inocente de ver tudo, né? Tudo que as pessoas falam, ele realmente entende da maneira literal, né? Que isso é uma coisa muito comum em pessoas psicóticas, né?
Bom, é interessante ver que enquanto o Forrest teve uma mãe que sempre favorecia para ele ter uma boa autoestima, né, para ele que tivesse confiança nele mesmo, por outro lado, a Jenny, a amiga dele, tinha um pai que abusava dela, né, e ela nunca queria estar em casa, enfim. E a gente vê ao longo do filme quão isso impactou na vida dela, né. É até curioso que muita gente não entende essa personagem, né? Acho que é uma personagem ruim, mal desenvolvida, né? Mas na verdade eu achei que ela foi bem desenvolvida no filme, porque ela sofre esses abusos na infância e a gente vê o quão isso impacta toda a vida dela, né? Ela sempre está procurando alguma coisa diferente, ela acaba entrando em relacionamentos abusivos, né? Que isso é uma coisa que é comum de quem é abusado, tentar entrar em relacionamentos abusivos para tentar resolver a relação do passado, né? E fica claro no filme o vazio existencial que ela tem, sempre tentando buscar coisas diferentes, mas nada a satisfazendo, né? Mostrando o quão impactante algo lá do passado, da infância dela, dos abusos que ela sofria desse pai, influenciou em toda a vida dela, né? E ela só vai conseguir buscar realmente felicidade, aceitar alguém que a realmente ame, né? No final do filme, com o Forrest, porque no filme todo, mesmo quando ela estava com ele, ela dizia que ela não merece ele não merecia ela, ele merecia algo melhor, né? Então o filme deixa isso bem claro nessa construção psicológica da personagem, né? Porque muita gente acha que coisa do passado não influencia mais, né? Deixa para trás, né? Mas no filme deixa bem claro o que eu realmente vejo na clínica, né? Nos pacientes, né? O quão impactante a relação pai e filho impacta, né? Principalmente quando a pessoa passa por um trauma desses, né? E é bem interessante que no final do filme, né? Quando ela volta para casa dela e está com o Forrest, né? Ela tem um momento ali de catarse, de colocar todo o sentimento para fora, quando ela apedreja a casa antiga dela, né? Gritando, né? Tipo, por que você fez isso, né? Mesmo o pai dela provavelmente já estando morto, né? E aquilo fica claro que depois de todos aqueles anos, aquilo ainda a afetava e muito, né? E fez ela tomar todas as atitudes negativas, se envolver com drogas, pessoas abusivas, né? E somente no final da vida conseguindo ter uma boa relação, né, saudável com o Forrest e casando com ele. Sendo que o Forrest sempre amou ela incondicionalmente, isso é uma coisa interessante de se ver, porque ele realmente amou ela desde o início que ele viu ela até o final, não importando o que ela fizesse com ele, né? Ela sendo em muitos momentos muito ruim para ele, né? Em alguns momentos, né? Mas mesmo assim ele não deixou de pensar nela e, né, realmente é um amor incondicional, independente do que ele fizesse, do que ela fizesse com ele continuava amando ela, né? Mesmo algumas coisas que ela falava realmente o machucasse, né? Outro personagem que é bem interessante é o Tenente Dan, né? Que o Forrest conhece quando ele vai para o Vietnã, né? E lá o Forrest acaba encontrando um amigo, né? O Bubba, né? Que é interessante que eles se tornam melhores amigos, né? É até interessante que o Bubba também parece ter alguma dificuldade cognitiva, né? Aparentemente, né? Não é um personagem que é tão explorado assim no filme, mas é um personagem que a todo tempo tá falando de camarão, só fala de camarão, né? E o Forrest sempre ouvindo ele, conversando com ele sobre isso, né? Numa boa, né? Quando talvez fosse uma outra pessoa ali, ele ia falar com o Bubba, poxa, para de falar sobre isso, né? E eles acabam fazendo um acordo, né? Que quando voltassem da guerra, eles fossem pescar camarão, morar num barco, né? E aí o Forrest concorda, né? Ele faz essa promessa, né? Que depois dali eles iriam pescar camarão, né? E vender, morar no barco, né? O que talvez para outras pessoas fosse uma ideia boba, para Forrest foi uma ótima ideia, né? E lá no Vietnã, o Forrest acaba salvando o pelotão dele, quase todo, né? Infelizmente ele só não consegue salvar o Bubba, né? Que acaba morrendo, mas o Forrest pretende cumprir a promessa de pescar camarão, né? Mas o Forrest acaba cumprindo a promessa de comprar um barco para pescar camarão, né? E morar no barco e tudo mais, né? E nessa ele acaba salvando o Tenente Dan também, né? Que era o tenente dele, mas que esse perde as pernas no Vietnã, né? E é um personagem bem interessante que ele passa pelo luto, né? Que ele perde essas pernas, né? E fica claro o desejo dele de não querer viver, né? Ele culpa o Forrest por estar vivo, né? Por estar naquela situação, né? E é interessante que
o Forrest permite que ele fale todos os sentimentos, né? Por muito tempo, o Tenente Dan fica na dele, quieto, vê que está chateado e triste, né? Bem depressivo mesmo. E em alguns momentos ele consegue colocar aquilo para fora com o Forrest, né? Falando o quão frustrado ele está, né? Que agora ele é um inválido, que ele não ia conseguir mais nada na vida, que seria melhor ele ter morrido, né? E o Forrest, na inocência dele, permite que ele fale tudo aquilo, né? Então, a maneira do Forrest agir, muito provavelmente ajudou muito o Tenente Dan a se libertar desse sentimento de invalidez, né? Ele podia expressar tudo que sentia, né? E aos poucos ele vai superando essa perda, né? E vai passando a ter uma vida mais saudável, né? E ele acaba ajudando o Forrest a trabalhar na pesca dos camarões, né? E em um momento eles passam por uma tempestade, né? E eles sobrevivem, e o Tenente Dan, que estava tão bravo e revoltado com Deus, né, passa a aceitar Deus, né? E como o Forrest mesmo diz, parece que ele fez as pazes com Deus, né? Então dali em diante, né, tem uma cena até que o Tenente Dan pula na água, né, como se fosse um renascimento, né, um batismo, né, um renascimento mesmo como pessoa, né? E ele passa a ter uma vida muito mais saudável, né? Ele passa a trabalhar, né? Ele não vai ficar como inválido em casa sem fazer nada. Acabou arrumando um relacionamento, né, com uma pessoa que ele gostava, né? Então é interessante ver o quão o Forrest Gump facilitou esse desenvolvimento do Tenente Dan, que ele superasse a sua perda das pernas, né, e fosse para uma vida mais saudável, né? Porque é bem normal essa questão toda que o Tenente Dan passa, né? Ele ficou revoltado com Deus, né? Ele começou a ver a vida de uma maneira muito negativa, né? E começando a criticar as pessoas que acreditavam em Deus e tudo mais, né? O que é normal quando alguém passa por essas coisas, né? E o Forrest, ao não questionar e não julgar o Tenente Dan, permitiu que ele fosse reavaliando todas essas questões e aí endireitasse, né, a sua mente, né, o seu psíquico, né, o seu psicológico, e retomasse a sua vida de uma maneira saudável. Então, durante o filme, o Forrest e a Jenny têm vários desencontros, né? Eles ficam juntos por um tempo, mas a Jenny quer outra coisa da vida dela, né? E tem um momento que ela volta para a cidade dele, né? E eles ficam juntos por um tempo, né? Que é até nesse período de tempo que ela apedreja a casa antiga dela, né? E eles ficam bem por um tempo, mas a Jenny vai embora, né? Ela não sente que merece o Forrest, né? Ela sente uma coisa ruim nela e vai embora. E nesse momento o Forrest fica sem entender nada, né? Porque nesse momento ele já não tinha mais um amigo dele do Vietnã que morreu, a mãe dele já faleceu. Ele sente um vazio extremo dentro dele. E aí é que ele começa a correr, né? Desde pequeno ele gostava muito de correr, né? Isso levou ele para muitas coisas, né? Praticar esportes, né? Então, ele sem saber o que fazer da vida, né? Nesse momento ele já está rico, milionário, né? Interessante isso, que ele ficou milionário, mas vive uma vida normal, completamente normal. Inclusive cortando a grama da escola em que ele estudava, de graça, né? Tendo uma vida bem simples, né? É muito interessante que ele vive uma vida normal, né? Nem querer muito e nem se contentar com pouquíssimo, né? Ele vive ali uma vida normal, com o suficiente para ele viver, né? E tá ali, milionário, cortando grama das outras pessoas, né? Isso é bem interessante. Mas, quando a Jenny vai embora, ele sente um vazio tão grande que ele começa a correr pelos Estados Unidos, de uma ponta a outra. E isso dura cerca de 3 anos, né? E várias pessoas acompanham ele e tudo mais, né? Mas é interessante que esse tempo ele precisava para elaborar o que ele estava sentindo, né? É como se ele precisasse de pensar naquilo que está acontecendo, e como ele mesmo diz, na maior parte do tempo ele estava pensando na Jane, né? Ele pensava também no Bubba, seu amigo Bubba, né? No Tenente Dan, na mãe dele, mas o que ele mais pensava é na Jane. Ele ficava sem entender por que ela não gostava dele, né? Na visão dele, né? Por que ela não gostava dele, né? E depois de 3 anos ele, né, consegue elaborar isso, né? Isso é interessante, porque grandes perdas, né, tudo que acontece de muito significativo na nossa vida, a gente precisa de um tempo para elaborar, né? Claro que a gente não tem como ficar o tempo todo só pensando nisso, né? Como Forrest Gump, ele
era milionário, né? E não precisava trabalhar, ele foi correr, né? Ficou 3 anos correndo. Mas de fato, toda perda precisa da gente parar, pensar, elaborar, né? A gente não pode atropelar o sentimento e deixar ele de lado totalmente, fingir que não aconteceu, né? E ele, como teve essa perda da Jenny, ele precisava pensar, né? Porque ela foi embora, né? Porque eu não mereço ela, né? Vários pensamentos devem ter passado na cabeça dele, né? E depois disso, ela volta, né? E aí a gente descobre que ela tem um filho e é filho dele, né? E nesse momento ela já está doente, né? Com o que provavelmente é AIDS, né? O filme não deixa claro, mas para mostrar aí como era na época mesmo, né? Nos anos 80. E aí ela vem a falecer, né? E aí ele passa a cuidar do filho, né? O pequeno Forrest, né? E o maior medo dele era que esse filho tivesse as dificuldades que ele tem, né? No sentido de aprendizagem, né? Mas ele não tem essas dificuldades, né? Então o filme termina com o pequeno Forrest indo para a escola, né? E assim como começou o filme com uma pena caindo nos pés do Forrest Gump, né? No final mostra uma pena nos pés dele e essa pena vai embora, né? A gente pode interpretar essa pena de várias formas, né? Alguns interpretam que é nós, espectadores, né? Como chegando no início do filme, agora estamos indo embora da vida do Forrest, né? Mas também outras pessoas podem interpretar isso como algo divino, né? Um anjo que estava cuidando dele, né? Porque o Forrest passa por tantas situações, né, importantes da história, que às vezes é até difícil de acreditar como assim uma pessoa influenciou tanto na história sem nem perceber, né? E passou por tanta coisa, foi para a guerra, né? Praticou esporte, mesmo com todas as dificuldades que ele tinha, né? Será que tinha um anjo cuidando dele, né? Dá para se interpretar isso de várias formas, né? Mas o que eu acho bem interessante foi o quão a mãe dele o criou, né? De uma maneira que ele tivesse autoestima e confiança, né? Que ele não desistisse, corresse atrás das coisas, né? Ao contrário da Jenny, que teve um pai que abusou dela e aquilo influenciou toda a vida dela, fazendo ela ter muitas atitudes que não eram saudáveis para ela, de um modo geral, né? As relações, se envolveu com drogas. E é interessante ver que o Forrest acreditava numa coisa que a mãe dele sempre falava, é que milagres acontecem todos os dias. Talvez a gente que não percebe, né? E isso é uma perspectiva muito interessante para a gente ter na vida, né? Talvez a gente esteja passando por várias coisas assim e não percebe o quanta coisa boa às vezes acontece sem nem a gente perceber, né? Isso é uma coisa que eu gostei bastante, né? Dessa lição que o filme dá, né? E é interessante o último questionamento que o Forrest faz, né? Ele pensando sobre quem estava certo. A mãe dele que dizia que tudo acontece por algum motivo, né? Tudo tem um destino, né? E o Tenente Dan, que acreditava que tudo acontece por acaso. E no final, o Forrest conclui que talvez seja um pouco dos dois. Bom, essa foi a segunda análise do meu canal, né? A primeira foi do episódio Nosedive do Black Mirror, né? Mas essa foi a primeira análise de filme aqui do canal, né? É mesmo? Bom, se quiserem indicar outros filmes aí, séries para eu analisar, né? Deixa aí nos comentários. Se gostaram desse vídeo, dessa análise, deixa o like. Se quiser mais conteúdo aí de psicologia, se inscreva no canal. Muito obrigado a todo mundo aí que está dando um apoio ao canal. E até o próximo vídeo. Valeu!